Oi, hoje vou falar para vocês sobre o pensamento sistêmico e como é a visão sistêmica de atendimento. O que é a visão sistêmica, né? Primeiramente, quando a gente pensa em visão sistêmica, a gente vai pensar em dois elementos. Primeiro, o elemento do todo, a visão total, global, né? Essa visão do todo é uma visão da Gestalt terapia. A abordagem sistêmica também se inspirou na Gestalt, né? Só que nunca podemos ter essa visão do todo, né? Nós sempre temos uma percepção a partir de um ponto de vista que é meu corpo, né? Mas a visão sistêmica se propõe a envolver todos os elementos que fazem parte de qualquer contexto. Então, um elemento não pode ser visto isolado, ele só pode ser compreendido nas relações que ele estabelece com seu ambiente. Dessa forma, a visão sistêmica vai levar para o processo de terapia o olhar do todo, desse olhar do sistema ou dos contextos que aquela pessoa que vem procurar terapia está precisando olhar. Então, a abordagem sistêmica, ela busca esse atendimento que vai fazer conexões com muitos elementos que vão aparecendo no processo. Então, vou trazer um exemplo aqui bem claro. Quando uma pessoa procura um terapeuta sistêmico, e ele vai iniciar fazendo essa cartografia da vida da pessoa, né? Muitas vezes através do genograma, que é um instrumento construído por terapeutas sistêmicos, onde tu vai fazer esse mapeamento da vida da pessoa, da história de vida dela, até das gerações anteriores, né? Então, a terapia familiar sistêmica, ela trabalha com trigeracionalidade, ela vai trabalhar com gerações anteriores, até a terceira geração. Porque nós, sistêmicos, acreditamos que os mitos familiares passam de uma geração para outra. Então, quando um terapeuta sistêmico atende um ser humano, ele vai buscar esse contexto da família nuclear e da família estendida, né? Da família de origem. E às vezes vai até os avós, aos bisavós, porque esses outros elementos também influenciam no comportamento daquele indivíduo, né? Um exemplo claro é pais que têm uma vida conjugal muito conflituosa e a pessoa vem para a terapia porque ela está vivendo uma relação casal muito conflituosa. E aí quando tu analisa como é que foi a visão, né, dela sobre casal, como é que foi o casal, que foram os pais dessa pessoa, tu percebe que ela repete muitas vezes o comportamento desses pais. Justamente porque nós introjetamos esses objetos relacionais dos nossos pais para nós e depois repetimos nas nossas vidas pessoais, né? No nosso casamento, em nossas relações com nossos filhos, ou na relação trabalho e amizade. Então, esse olhar sistêmico busca sempre esse contexto e essas conexões, mas não para por aí. Vai buscar contextos e conexões com as palavras que o cliente traz, com a roupa que o cliente está vestindo, com a postura corporal que ele tem. Vai fazer conexão com todos os elementos que aparecem diante daquele cenário, daquele momento do setting terapêutico. Então, como a pessoa, a entonação de voz que ela falou, o olhar que ela teve, as pausas que ela fez, o silêncio que ela teve naquela sessão, as perguntas que ela fez, as ligações de raciocínio, como que ela foi encadeando os pensamentos e trazendo o contexto, a história dela. Então, tu vai analisar a narrativa que ela traz, vai analisar a família, a estrutura familiar, vai analisar as posturas corporais. Então, muitos elementos da linguagem ao corpo, da história, do tempo, da subjetividade desse ser humano. Isso é a visão sistêmica, é sempre olhar para esse mais amplo, né? Então não é
é bem contrário à visão reducionista da ciência cartesiana, que vai para a menor parte, quer dizer, para aquela busca causal, né, de encontrar a causa da questão, mas entender quais são as variáveis, né, os vários elementos. Então é uma visão circular. Então eu não vou para subjetividade, eu vou para intersubjetividade. E eu não vou para estabilidade, eu vou para uma instabilidade. Então, eu não vou para uma visão fechada, né, atomista. Eu vou para uma visão global, né, uma visão do todo. Então, nós, da abordagem sistêmica, estamos sempre prontos a ser provocativos, a ser criativos, a fazer perguntas que possam fazer com que o cliente tenha grandes reflexões. O terapeuta sistêmico é um terapeuta caloroso, vivo, é um terapeuta empolgado, é um terapeuta que vai usar de várias técnicas e possibilidades. Então é um terapeuta que vai beber de várias teorias. Então ele pode estar fazendo uma leitura, um estudo em psicanálise, em TCC, em Gestalt, né, e em fenomenologia ou em sistêmica, e ele vai utilizar todas essas técnicas como artifício para se tornar um terapeuta muito mais capacitado, com muito mais competência, e que pode passear por várias teorias, várias ideias. Às vezes é possível que algumas pessoas possam achar que nós, sistêmicos, somos muito ecléticos, né, e generalistas, mas é justamente essa a intenção. Quanto mais ecletismo, quanto mais generalista nós formos dentro das abordagens científicas, nós podemos fazer uma intervenção com muito mais potencial, porque se uma técnica ou uma teoria falhar, tu tem a possibilidade de utilizar muitas outras, porque tu conhece a grande diversidade de abordagens. Então, quando você estuda terapia familiar sistêmica, você vai encontrar uma visão ampla. Você vai estudar psicanálise durante o curso, você vai estudar Gestalt, você vai estudar TCC, porque nós temos as escolas dentro da abordagem. Essas escolas são a terapia familiar psicanalítica, a terapia familiar cognitiva comportamental, a terapia familiar experiencial, né? A terapia familiar fenomenológica. Então, quando você vai estudar essas escolas, você tem muito mais instrumentos e uma visão muito mais ampla para poder fazer um belíssimo trabalho como terapeuta. E eu posso dizer para você que quando você consegue perceber que existe muitas outras conexões entre o que o cliente traz, o cliente percebe, tu vai ter uma visão muito mais ampla para mostrar para esse cliente que ele tem um horizonte de possibilidades para resolver as questões que ele traz nesse consultório.